Louvado seja o nome do Senhor. Alegra o nosso coração, estamos aqui adorando ao Pai em espírito e verdade. É esse momento que a gente começa a entronizar junto com o Senhor. E o Senhor é tão poderoso, tão misericordioso, que Ele escuta a nossa voz, Ele se alegra com a nossa voz. E, portanto, cantai-vos, adorai-vos ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Então, começando o nosso culto nesta noite, essa palavra que vem ao trono da graça do Pai para nossas vidas, e que nós possamos meditar nessas canções que serão entoadas, nessa palavra que será ministrada pelo Senhor nas nossas vidas, na sua vida, nas nossas vidas, amém? Então, queridos, o Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Ninguém, não é verdade? Então nós cremos, estamos juntos. Eu quero primeiramente agradecer ao nosso pastor presidente, o pastor Wellington, que está aí com a pastora Eline e todos os pastores assistindo também esta live, essa ministração. E creio que neste dia de hoje, Deus marcará algo sobrenatural na sua vida, na sua família, na sua casa. Pode crer, meu amado, que Deus está aqui conosco, está aí com você também, como eu já falei anteriormente. Então, pastor, um abraço a todos os pastores e também a todos os amados irmãos do Ministério Tabernáculo do Equipamento. Estamos aqui também com o irmão Wellington, fazendo essa cobertura. Louvado seja o nome do Senhor na vida do irmão Wellington, que está aqui presente, ajudando nesta live. Mas engrandecido será o nome do Senhor na vida de cada um de nós, amém? Então vamos agora adorar o Senhor, que esta ministração deste louvor faz parte do conteúdo que Deus preparou como banquete para mim e para a sua vida, amém? Então vamos lá. Diz assim essa música: renova-me, renova-me. Fala para a sua família aí: renova-me, Senhor. Diga com força: renova-me, Senhor. Porque Deus agora está preparando um renovo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família neste momento. Para a sua parentela que está distante, muitas vezes não está próximo de você. Você fala agora: renova, Senhor Deus, a nossa esperança. Renova, Deus, o teu amor por cada um de nós, o seu amor por nós e nós por ti, Senhor Jesus. Esse renovo é muito importante para nossas vidas, em nome de Jesus. Então vamos cantar adorando ao Senhor, amém? E logo na sequência a pastora Eli está aqui ao meu lado, essa pastora abençoada por Deus, também irá orar, agradecendo ao Senhor este culto desta noite, falando também palavras poderosas para nossas vidas também, vinda do trono, vinda do Senhor. E aqui nossos filhos, a Melissa e o Samuel Júnior, presente nesta ministração, também se entregando à obra do Senhor, porque nós sabemos que a fé sem obra ela é morta. Então nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém. Vamos cantar a Ele. Preste bastante atenção nesse louvor. Cante adorando ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova-me. Renova-me.
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém, Jesus. Você aí que está na sua casa, feche seus olhos nesse momento, em adoração ao Senhor, vamos orar a Ele. Amém? Senhor Jesus, nós somos gratos, Pai, por estarmos aqui essa noite, Senhor. Somos gratos, Pai, pelo Teu amor, Deus, em nossas vidas, Pai. Somos gratos, Senhor, pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito Santo, Senhor, na nossa casa, Deus, no nosso lar, Jesus. Pai, agora nós te apresentamos, Senhor. Nós estamos aqui nesse momento de paz, mas, Senhor, nós sabemos que é um momento que o mundo está passando, que o nosso país está passando. Tem vidas, Senhor, que estão sendo assoladas, Deus, por enfermidade, Senhor, que neste momento estão no leito, sofrendo, familiares passando, Senhor, por necessidade, sofrendo também, Jesus. Então nós te pedimos, Senhor, te pedimos um refrigério que vem do Teu Espírito Santo, Deus. Alcança essas vidas neste momento, Pai. Alcança esses leitos de hospitais neste momento, Senhor. Levando até eles essa paz, Senhor. A paz que nós estamos sentindo aqui, a paz que excede todo entendimento. Essa paz que vem de Ti, Deus. Derrama, Senhor, sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, renova, Pai. Renova, Senhor, o ânimo, Deus. Renova, Senhor, nossas mentes, Pai, como igreja, Deus. Como família, Deus. Renova, Senhor, os nossos corações, Deus. Renova, Deus, nessa noite, Senhor. Vem com o Teu sobrenatural em nossas vidas e derrama, Deus, sobre os lares, sobre os hospitais, sobre os leitos, Senhor, uma unção poderosa de renovo, Pai, uma unção de refrigério, Deus, uma unção que venha de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra traga paz, que essa palavra traga esperança, Senhor, aos nossos corações, amém? Aleluia. Seja o nome do Senhor. E vamos na palavra que o Senhor nos coloca nessa noite, meditando nessa palavra, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aqui nós iniciamos, amados, para a gente facilitar o entendimento dessa palavra. Deus nos dá estratégia, portanto, vocês poderão seguir aqui alguns versículos que iremos compartilhar com a igreja do Senhor e meditar nessa palavra, porque é uma palavra que vem realmente a fortalecer o nosso coração e a nos reposicionar, a nos redirecionar aquilo que o Senhor quer para mim e para a sua vida. Portanto, vamos mergulhar nessa palavra, firmemente confiar, porque é um renovo para nossas vidas, né? Para a sua vida que está aí junto com a sua família, com seus familiares, com seus irmãos em Cristo. Então, primeiramente, que bom tê-los conosco, né, pastora? Sim. Que bom tê-los conosco. A gente está aqui em união, quão bom e maravilhoso que os irmãos vivem assim, em união, né? Respeitando uns aos outros, né? Naquilo que nós somos e do jeito que nós somos, querendo cada vez mais que essa maneira se aperfeiçoe na presença do Senhor. Então, Deus abençoe cada irmão que está aí nessa live, tá bom? Receba a bênção do Senhor na sua vida, né? No seu lar, na sua casa, né? E eu peço a Deus que anjos estejam aí com vocês. Peço que Deus dê ordem aos seus anjos para estar ao redor da sua casa, na sua parentela, tá? Não permitindo que nenhum inimigo adentre a sua casa, nenhum inimigo queira criar estratégia, queira armar qualquer estratégia. Nós, em nome de Jesus, já neutralizamos na sua vida, na sua casa, na tua parentela. Toda obra de Satanás seja desfeita agora, seja neutralizada e amarrada no nome de Jesus, amém? E nós temos aqui um dos slogans maravilhosos do nosso ministério, que é o nosso presidente, pastor Hélio, pastor Eline. Nós temos o Espírito Santo é nosso melhor amigo.
Ele está conosco, Ele está dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo e Ele está aqui falando em nossos corações para compartilhar com vocês esta palavra que tem como tema: é tempo de ressignificar a nossa vida. Vou mais uma vez, é tempo de ressignificar a nossa vida. O tempo é agora, o tempo é presente. O Deus do ontem, do hoje, do amanhã é ao agora. Então Ele vive em nós e quer que a gente compreenda o que é ressignificar a nossa vida. Porque, amados irmãos, nós não podemos deixar de relatar que o tempo está próximo. O tempo do Senhor está próximo. Jesus está voltando para buscar a sua noiva, seus filhos amados. Portanto, esse tempo nós não sabemos, mas cremos pela palavra que as coisas estão acontecendo. Nós vamos falar sobre isso um pouco. As coisas, os sinais estão acontecendo e nós precisamos de uma ressignificação da nossa vida ainda agora, a partir de hoje. E o que é, amados irmãos, compartilhando com vocês um pouco do que é essa palavra de ressignificação. O primeiro, no contexto, diz o dicionário, que é atribuição de um novo sentido. Nós precisamos de um novo sentido, de uma nova direção. Se esta direção aqui não está correta, nós precisamos de um novo sentido para a nossa vida. E que esse sentido esteja claro nessa caminhada, porque ressignificar é o motivo pelo qual Deus nos trouxe à existência para nos posicionar e nos redirecionar no caminho da verdade da vida. Então, ele diz mais que a ação de dar um novo significado a alguma coisa. Então, se é para dar um novo significado a alguma coisa, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, se você tem um significado num carro que você tem, ou significado de uma vida eterna que você tem à disposição, qual o significado que eu tenho dado para a minha vida? Para sentido da minha vida? Será que eu estou valorizando mais as coisas materiais? Ou eu tenho significado da minha vida diante de uma promessa gloriosa que Deus tem para a vida eterna? Então, é um novo significado para as coisas. Nós estamos de passagem aqui, portanto, aonde você está, saiba que você é passageiro. Nós estamos de passagem nessa terra. Então, o que mais importa é o sentido que Deus tem na nossa vida e na sua vida, é a vida eterna, é esse amor grandioso que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, a ressignificação de experiências. Muitas vezes nós temos vivenciado algumas experiências no passado que elas precisam de ressignificação. Elas precisam tomar um novo sentido na nossa vida. Por mais que estejam sido traumáticos esses momentos do passado, mas agora Deus fala, foi um aprendizado, foi um momento que foi possível ser realizado esse acontecimento na sua vida para um propósito maior que eu tenho para a sua vida, para a sua casa, para você, filho meu, diz o Senhor. Essas experiências nos trouxeram aprendizado, experiências trouxeram crescimento, e a partir disso nós precisamos olhar para trás, não com medo, não com aquilo que nos bloqueia, mas fazer um novo posicionamento na nossa trajetória de vida. E ressignificar é isso, é dar um novo sentido, uma nova significação para tudo aquilo que nós passamos, vivenciamos e nós podemos vivenciar ainda melhor daqui para frente. Então, ele fala mais, olha, veja só, nós precisamos trocar as lentes. Olha, veja só que eu tenho uma lente aqui que até preciso mudar, irmãos. Ele está com eu preciso aumentar o grau. Por quê? Para eu enxergar melhor. Então, se eu não trocar, eu não consigo ler. E se eu não ler, eu não consigo o significado real do que está acontecendo. Portanto, se a gente precisa adequar o grau da nossa visão para podermos enxergar melhor aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus já preparou para mim e para a sua vida. Então, é trocar as lentes, enxergar com os novos olhos uma situação. Então não adianta a gente olhar para tudo isso que está acontecendo em nossa volta com os olhos da carne, porque aí nós vamos ter medo, esse medo vai nos aprisionar. E essa prisão vai fazer com que a gente tenha coisas terríveis nos nossos lados emocionais e principalmente na questão espiritual. Então Deus está colocando nesse momento, nesse lugar, uma nova significação na sua vida. É ressignificar, colocar uma nova lente, enxergar com os novos olhos situações agora totalmente diferentes. Porque esse momento nos traz conflitos, nos traz receios,
mas Deus preparou algo melhor depois de tudo isso, porque a morada eterna é superior a tudo aquilo que passamos nesse momento atual. Então, queridos, outra questão, ele fala que ressignificação diz a coragem de mudar. Nós precisamos ser corajosos e mudar, porque mudar de sentido, mudar de significado, mudar a lente, precisa de coragem. E Deus te falou, você foi chamado para ser corajoso em Cristo Jesus. Então ter coragem de mudar, enfrentar, mesmo que essa mudança gere dores, gere sofrimentos, mas saiba que toda essa virada de chave na sua vida é para tudo aquilo que Deus já derramou na sua casa, na sua família, no seu lar. Então essa nova ressignificação traz muitas vezes dores, mas eu preciso enfrentar para que tudo aquilo que o Senhor tem preparado seja derramado na nossa vida, amém? E ele fala então assim, é atribuir um novo significado de vida. Então vejam vocês, queridos, que a ressignificação é algo importantíssimo na nossa vida atual. Nós precisamos nos direcionar, nos reposicionar para que Deus faça o melhor, não é não, pastora? Amém, é isso mesmo, pastor. E assim, o perfeito amor, ele lança fora todo medo, amém? Verdade. Então vamos abrir, irmãos, vamos abrir nossas palavras no livro de Mateus. Abra aí na sua casa, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 32. Que o Senhor fala conosco essa noite através de uma parábola e vem bem ao encontro do que o pastor Samuel está colocando, do que o Senhor ministrou ao seu coração. E o interessante, irmãos, que assim, eu estava preparando uma palavra no quarto e ele estava preparando a palavra no escritório. Aí ele tem a palavra, então vamos ver. E assim, a palavra realmente estava sendo complementada pelo Espírito Santo, amém? Então é isso que ele quer que a igreja ouça. Capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ela está próxima às portas. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Fale para o familiar que está ao seu lado. Não passará, repita comigo, esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então o Senhor nos fala aqui, irmãos, né? É uma palavra bem conhecida, porque é um sermão profético, alguns chamam de sermão apocalíptico, outro de sermão vigilante, porque temos que manter essa vigilância que o pastor estava comentando, e é o sermão que nos fala da vinda do Filho do Homem. Então, quando ele trata aqui como figueira, a parábola fala figueira, em Lucas, você pode abrir e depois dar uma lida, ele vai trazer figueira e outras árvores. Então, na verdade, o que o Senhor está falando? É que quando chega uma nova estação, olha só, a ressignificação. Então, quando chega uma nova estação, a mudança de estação, as plantas, as árvores, elas começam a florir, as folhas começam a brotar. E aqui ele está dizendo, ó, que está próximo o verão. Então, o Senhor está falando conosco, meu irmão. Está falando de mudança de estação. E quando você muda uma estação, você não pode continuar utilizando as roupas, as vestes. Olha o que o Senhor está falando, é forte. As vestes que você usava no inverno, um casaco pesado, sabe? Um moletom, você não tem como usar no verão, porque o verão ele exige o quê? Roupas leves. Então o Senhor fala conosco, meu irmão, através dos sinais que o pastor estava comentando. E nós podemos verificar, porque a palavra nos diz, olha só, não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aí você pode estar, mas que coisas são essas, pastores? Que coisa é essa, pastor? Volta um pouquinho, capítulo 24, e leia, vamos ler junto, versículos 6, 7 e 8. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas, e aí vem a resposta, todas estas coisas são os princípios das dores. Então é isso que o Senhor está falando com essa noite. Esses sinais que Ele está mostrando, a gente pode ver ao decorrer da nossa história. Terremotos já aconteceram. Inclusive a gente estava relembrando, né, pastor, de Equador, que chegou aqui em Porto Velho. Então prédios aqui tremeram com esse terremoto. E em outro momento, a gente está, nossa, mas o que está acontecendo? É São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, tudo ao mesmo tempo alagado. Então são as mudanças, os fenômenos naturais acontecendo. As guerras dentro da igreja, as guerras gospel, estão acontecendo, as heresias dentro da igreja estão acontecendo. Então a gente está vendo que tudo já está acontecendo, epidemias, sabe, a pandemia, o coronavírus está acontecendo. Então estes são os sinais que o Senhor está mostrando e que é por isso que temos que estar o quê? Vigilantes, meus irmãos. É vigilância nesse momento. E essa mudança de estação, se ela requer vestes novas, vestes leves, então quais são as vestes que a igreja precisa retirar neste momento? Então essa veste pesada, essa veste de religiosidade, em nome de Jesus, nós profetizamos e declaramos que você tire da sua vida neste momento. Vestes de religiosidade estão sendo trocadas dentro da igreja. Sabe, é um novo tempo, é uma mudança de estação, o Senhor está falando. Então é tempo de colocar novamente o Senhor no centro da sua vida. Que o Senhor ocupe o lugar especial dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu lar. A presença do Espírito Santo volte dentro dos lares e das famílias, ser honrada, ser glorificada, ser adorada com temor e com amor dentro dos nossos corações. Essa é a mudança, essa é a ressignificação. Sabe, renovar novamente o nosso interesse pela presença do Espírito Santo. É o renovo do nosso coração. É tempo de colocar o nosso foco, não mais como o pastor falou, em coisas do mundo, mas colocar, ressignificar o nosso foco, a nossa lente e colocar em lugares altos, meu irmão. O Senhor está falando a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. O Senhor está falando para as nações que é tempo de preparação. A nossa casa precisa estar preparada. A nossa casa, ela não é aqui. Ele já preparou um lugar no céu para nossas vidas. Nós já temos a nossa casa. Então, para alcançarmos, nós precisamos então dessa mudança, essa ressignificação em nossas vidas. Amém, pastor? E é muito interessante, amados irmãos, que o próprio mundo secular, eu estava essa semana fazendo uma live também com um palestrante de São Paulo e participando com vários técnicos e parceiros lá da empresa que eu trabalho, e o consultor que não conhece ainda verdadeiramente a palavra e é temente a Deus, né? Na verdade ele é católico, né? E conhece a Cristo, mas ainda não compreende verdadeiramente a questão, o conceito que está por trás da palavra do Senhor, né? Dessa vontade que ele tem de a gente se voltar para Ele, de assumir que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, e algumas distorções que existem no conceito que é colocado. Mas eu não quero falar aqui sobre religião, eu quero falar de que Ele nos trouxe nessa experiência que nós estamos vivenciando com essa pandemia, onde nós nos voltamos para dentro, nós nos voltamos para os nossos lares, para as nossas casas. E Ele diz que Ele nunca parou para ficar conversando com seus filhos como fez hoje. Ele nunca parou para fazer ajuda na sua esposa que estava lá precisando da sua ajuda. Ele nunca ouviu o som das coisas boas que aquele estado de São Paulo, muitas vezes que é só prédio, mas ele começou a ouvir sons de pássaros que ele não ouvia há muito tempo.
Então começou a falar, a perceber que precisava ter uma ressignificação na sua vida, um novo posicionamento dele diante das coisas, porque tudo parou, mas ele continua, a vida continua para aqueles que conhecem a palavra, que conhecem a verdade. É um tempo de reposicionamento, de renovação, de voltar para a essência. Então esse conceito de ressignificação, ele mesmo nos trouxe na palestra que ele estava fazendo, que as pessoas não serão as mesmas a partir de então. As pessoas não podem ser as mesmas, principalmente porque agora nós precisamos do quê? Ajudar uns aos outros. Você vê a pandemia matando gente, mas está lá enfermeiros, médicos, pessoas auxiliando, governos tentando superar esse momento. E nós profetizamos em nome de Jesus que as igrejas, elas não serão mais as mesmas, amém? Verdade, as igrejas não poderão ser mais as mesmas. A igreja do Senhor precisa ser reposicionada naquilo que é a essência da virtude de uma igreja que se constitui para falar no nome de Jesus. Portanto, tudo isso está cooperando para que as pessoas entendam que agora sim eu preciso olhar para a pessoa, eu preciso olhar para aquele que está enfermo e falar assim, nós precisamos agir, está faltando equipamento, nós precisamos agir, nós precisamos dar sentido a essa vida que está ali morrendo, porque é preciso salvar aquela vida. Então, se tem vida, nós precisamos estar juntos, mobilizando, apesar que ali pode ter um contágio, mas eu prefiro estar lá ajudando para resgatar aquela vida. Então, veja quantas pessoas estão se doando, estão se entregando para salvar as pessoas. Isso é ressignificar a sua vida, isso é reposicionar posturas, gestos, atitudes, é parar para pensar, queridos, quão distante nós estamos da verdade que a palavra nos ensina. Então, eu quero trazer para vocês o retorno, né? A ressignificação de tudo aquilo que Deus colocou na nossa vida lá atrás. E a gente vem ministrando isso nas nossas vidas, nossos corações. Deus vem falando em nossos corações, dizendo assim, filho meu, disse o Senhor, façam na era da criação, na época da criação, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fala na criação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. E vejo vocês, quão importante esta palavra do Senhor. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o que Deus quer dizer? Faça o homem parecer conosco, faça o homem imitar o que eu faço, faça o homem lembrar do que eu faço, faça o homem ser semelhante a mim, diz o Senhor. Então isso é que é voltar para Ele, se posicionar naquilo que era o plano original, o projeto original do Senhor, é que eu e você sejamos a imagem conforme a sua semelhança, diz o Senhor. Então, com base nesse plano perfeito que o Senhor tem para as nossas vidas, Ele traz uma possibilidade. Ele nos traz uma possibilidade por meio de Jesus, no qual o homem é destituído da glória dele por meio do pecado original, mas Deus, no seu plano perfeito, trouxe um ser especial para que eu e você pudéssemos voltar para Jesus, voltar para a casa do Pai, arrependidos do pecado, redimidos pelo sangue dele e sermos uma nova criatura. E ele fala na palavra, lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seja a nossa atitude igual a do Senhor. Se tudo aquilo que eu estou fazendo de palavras, gestos e ações não estão coerentes, perdoe-me, Pai, por ter nos ofendido, perdoe, irmão, por ter ofendido a vós. Então, por quê? Porque a atitude do Senhor é de se humilhar, é de pedir perdão nas suas falhas, nos seus erros. Então, ele fala na palavra que, embora sendo Deus, o Senhor, Jesus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Então muitas vezes a gente vê pessoas querendo ser Deus, querendo ter poder como se fosse de Deus, né? Ser Deus nesse momento. Então a gente precisa se esvaziar de si mesmo, como ele fez. Antes disso tudo, ele se esvaziou, porque ele veio com uma missão de ser a imagem conforme a semelhança do Pai. Então ele veio na terra como homem, se esvaziou de si mesmo para ser a imagem e semelhança de Deus. E ele diz assim, para quê? Para vir para ser servo. Então nós precisamos entender que o plano da imagem e conforme a semelhança, e que sejamos aqui na terra servos do Senhor por meio de Jesus Cristo. Amém?
Então Deus veio para ser servo e ele serviu a todos que ali estavam. Ele olhou para o necessitado, ele olhou para o enfermo, ele olhou para o pobre, ele olhou para o endemoniado, e tudo isso Deus colocou em intercessão, porque ele se colocou na brecha daquelas pessoas, ele se colocou diante daquelas pessoas para que eles pudessem ser restaurados, para que a sua vida pudesse ter uma ressignificação. Então ele trouxe a mulher do fluxo de sangue, ele curou a mulher, a filha que estava morta, ele recuperou, Lázaro que morreu, ele ressuscitou. Por quê? Porque ele pagou um preço, ele estava lá sabendo que o poder é do Pai, e ele se esvaziou, porque o poder do Senhor, por meio da presença dele, do Espírito Santo, é que poderia fazer algo naquelas vidas. Então a significação é que ele veio para servir a mim e a ti. O Senhor Deus veio para servir num propósito maior de compreensão de que ele precisava rasgar o véu. E esse véu rasgado possibilitaria uma nova aliança, uma nova possibilidade, um novo sentido, uma nova lente para mim e para a sua vida. E Deus pagou um preço para isso. Ele derramou seu sangue, porque Ele foi o Cordeiro que nos salvou, nos redimiu e nos restaurou. Por isso que a valorização da nossa vida é tão tremenda, e a gente fica se perdendo tempo com coisas pequenas, perdendo tempo com balela, com falatórios, com intrigas, com invejas, com contendas, coisas que isso está enraizando na igreja. Então nós precisamos nos desfazer desses momentos, dessas situações ruins, porque Deus quer uma igreja limpa, Deus quer uma igreja restaurada, renovada, para quando Ele voltar, Ele encontre essa noiva adornada, perfeita, para que possamos ir com Ele e morar nas mansões celestiais. Então vejo vocês que Ele veio, se humilhou e morreu. Morreu porque era um preço pago para que esse véu fosse rasgado. E a partir do momento que teve essa nova aliança, eu e você, diga para você mesmo, eu e você, diga para o seu esposo, para a sua filha, para o seu filho que está aí, eu e você, Deus pagou um preço para nos redimir, para nos resgatar, né, pastora? Para nos transformar. Portanto, Deus precisa ser valorizado, Deus precisa ser exaltado, Deus precisa ser glorificado por meio desse momento tão precioso de morte de cruz, para promover uma nova aliança minha e sua com o Senhor. E é esse momento que eu falo que ressignificação é isso, olhar para a cruz e dizer que Jesus pagou o preço, mas por ser Ele o Criador, o dono de todas as coisas, ao terceiro dia Ele voltou, Ele ressuscitou, para demonstrar que Ele era presente e Ele era com Deus, e com Deus não há morte, há vida eterna. Essa significação é importante, não é, pastora? Amém, verdade. E quando tu colocas da cruz, pastor, eu estava vendo, a cruz, ela nos mostra o nosso pecado, né? E também ela nos mostra o amor e a vontade do Pai para conosco. Então, assim, é esse o momento que precisamos. É o momento de arrumar a casa. É o momento do novo, né? É o momento em que a noiva, quando vai casar, ela se prepara, ela veste um vestido bonito, ela passa uma maquiagem, enfim, ela se arruma e o coração dela está cheio de amor. Tá entendendo, irmão? Esse é o momento. Por quê? Porque o noivo vem. E a noiva somos nós, igreja. Então esse momento me levou ao capítulo 16 do livro de Ezequiel. Abra aí com a sua família, na sua casa. Livro de Ezequiel, capítulo 16. Vamos ler do versículo 8 e o versículo 9. Olha o que a palavra nos diz. Passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a ourela do meu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei em concerto contigo. Repita isso com seu familiar. E entrei em concerto contigo. Oh, aleluia, Jesus. Diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com o óleo. Aleluia, Deus. É o que o Senhor está falando conosco. Nós, noiva, nós, igreja. Ele está falando, é tempo de conserto, é tempo da aliança, sabe? O renovo da aliança com o Pai, de uma forma diferente.
É tempo de sermos lavados pela água, de deixarmos sermos lavados pela água. E a água é a palavra de Deus. O Senhor está falando para muitos e muitos não estão entendendo por quê? Porque estão entendendo outro idioma. Estão entendendo o idioma do mundo, mas o idioma do Senhor, ele continua sendo o mesmo. O idioma do Senhor, ele não mudou de geração em geração. É de Gênesis a Apocalipse. O idioma do Senhor é a palavra. E é isso que o Senhor está falando. Nós precisamos, como noiva, sermos lavadas. Lavada, igreja, pela palavra. Voltar novamente a ter fome, a ter sede. Voltar ao primeiro amor, voltar à essência. Sabe, sermos como criança, né? Voltando à essência. Voltar ao verdadeiro evangelho. Então o Senhor nos fala essa noite através dessa palavra de conserto, dessa palavra que Ele trouxe novamente uma aliança conosco, igreja. Ele está preparando, sabe, a vinda dEle. Ele ainda está dando esse tempo para nós, como noiva, organizarmos o nosso vestido, o nosso vestimento. Porque se você continuar lendo esse capítulo de Ezequiel, ele diz que ele quer encontrar uma noiva com linhos, vestida de linho fino. Olha só, uma noiva coberta por véus de seda, adornada por ouro, adornada por prata. O que o Senhor está nos dizendo? É uma noiva limpa, de coração puro, de mãos limpas. Ele não quer vir e não vai levar, não se engane, uma igreja suja. Então é o tempo de ressignificação, é o tempo de limpeza, de preparação da nossa casa, do nosso coração, do nosso tabernáculo. E quando o Senhor fala, e te ungi com óleo, aí é muito forte, né, pastor? Porque te ungir com óleo, nós sabemos o significado de óleo, igreja. Ele está falando assim, olha, seja cheia. Você e eu, nós somos o quê? O Senhor, Ele pagou o alto preço na cruz, para que possamos ser co-herdeiro do Pai, para que possamos ser sacerdotes e sacerdotisas. Então nós somos sacerdotes do Pai. Então quando Ele fala ungir com óleo, Ele está dizendo, ei meu filho, ei sacerdotisa, sacerdote meu, do meu reino, eu estou te ungindo novamente, aleluia. Eu estou te enchendo com o Espírito Santo. Eu estou mudando esse coração que foi para um outro caminho. E que esse coração está retornando novamente para o caminho da verdade, para o caminho da vida. Ele está dizendo, igreja, eu estou vindo, mas eu preciso encontrar uma igreja santificada, ungida com óleo. É você se consagrar. É você buscar a santificação, a voltar ao verdadeiro evangelho, a ser esse povo que o Senhor está querendo vir buscar, um povo santo, um povo separado, o povo dele, o povo de Deus, igreja. Então vamos viver esse novo. Isaías 61 diz, o Senhor veio sobre mim, né? Para que possamos levar as boas novas. Então é tempo também, igreja, de você pregar. É tempo de você levar as boas novas do Pai, as boas novas, sabe, o Evangelho a todos, porque aí a gente vai estar adiantando essa segunda vida do Pai. Amém? Amém, pastor? Queridos. Então, dentro desse contexto que a gente está aprofundando da ministração, aleluia. O que nos torna então semelhante a Deus? O que nos torna semelhante a Jesus? Aqui são 3 pontos fundamentais. Eu quero que você fixe esses 3 pontos que são maravilhosos para que a gente possa avançar nessa nossa ressignificação de vida. O primeiro, o tornar-se mais semelhante a Cristo é o resultado da entrega a Deus. Amém. Então nós precisamos entregar nossa vida a Jesus, entregar nossas vidas ao Senhor e ter a confiança, como fala o salmista aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém. Esta é a mensagem do Senhor nesse centro aqui. Você precisa entregar a sua vida ao Pai. O segundo ponto que Deus nos fala nessa noite, nós precisamos tornar mais semelhante a Cristo, é o resultado da libertação do pecado. Nós precisamos
fugir do pecado, nós precisamos voltar para a coisa certa, para a coisa que gera virtude, que gera coisas boas. O pecado só nos leva à morte, porque o inimigo que está ao nosso redor está querendo nos tragar, está querendo nos desviar do propósito do Senhor, da sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus fala que você precisa, para se tornar semelhante ao Senhor, se libertar do pecado. Então fuja do pecado, fuja das coisas ruins desse mundo. Nós não podemos ficar sendo o mesmo, fazendo as mesmas coisas e não perceber que isso nos distancia da presença do Senhor, nos distancia da presença do Espírito Santo. O mais que fazer um bem, nós estamos fazendo um mal para a pessoa. Então, além de fazer um mal primeiro a si, nós precisamos então libertar do pecado. E a palavra dele nos fala em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, como diz aqui, ele diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e transportou-nos para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, e Deus fala na sua palavra, quando aquele filho meu que se arrepende e que coloca nele, pede perdão dos seus pecados, ele coloca no mar de esquecimento, ele não se lembra mais, porque ele é tão bom e misericordioso, que o pecador arrependido, ele coloca um coração novo, porque abre a possibilidade para que o Senhor encha ele de coisas boas, de coisas novas, que vão edificar, que vão fazê-lo crescer. E aí o terceiro ponto: tornar-se mais semelhante a Cristo é o resultado do crescimento cristão. Quando a gente busca ser semelhante ao Senhor em tudo que a gente faz, ou busca ao Senhor para crescermos espiritualmente, para crescermos em estatura e graça e misericórdia na presença do Senhor, é isso que o Senhor está dizendo nessa noite: seja a imagem e semelhança, conforme a minha semelhança. E ele fala assim, ó: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, cresçam na graça e no conhecimento. O ignorante não cresce, o ignorante fica sem saber aquilo que está contido na verdade e fica fazendo coisas erradas sem saber. E nós precisamos tornar conhecido o Evangelho para si, para poder compartilhar com aqueles que precisam. Então nós precisamos desse crescimento cristão, buscarmos a graça do conhecimento que o Senhor nos coloca por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória, porque é Ele que faz todas essas coisas, é Ele que nos capacita por meio do Espírito Santo, é Ele que nos guia em águas tranquilas quando a gente conhece a verdade. O cristão tem que ter essa sede de crescer, não de voltar para trás, de ir para frente, de caminhar junto a Cristo, um degrau por degrau, não descer degraus. Tem cristãos que não percebem, mas estão quase chegando no primeiro degrau, naquilo que foi a origem do pecado, na verdade, a origem de tudo, a origem do pecado, e não se percebem. Acham que estão chegando no topo, mas estão se distanciando da presença do Senhor. Com o quê? Com orgulho, com a inveja, com a soberba, coisas que a carne está querendo se encher. E Deus fala que esse conflito entre a carne e o Espírito, nós precisamos viver no Espírito, encher-nos da presença do Espírito Santo, para que o nosso Espírito cresça, para que a nossa alma se regozije na presença do Senhor, e assim a gente continuar crescendo na presença dEle. E ele fala lá em Lucas capítulo 2, versículo 51, que Jesus mesmo, por se esvaziar, por ser servo e se humilhar, Jesus ia crescendo em quê? Em sabedoria, estatura e graça. Ele passou um tempo se preparando, e nós precisamos ter esse tempo de preparação. Nós não podemos ir para a guerra sem estarmos preparados, sem estar com as armaduras do Senhor. E Deus fala nessa noite: se prepare, que o novo significado da sua vida é um servo preparado, humilde e que honra o Senhor em todos os aspectos. Deus é contigo, Deus é conosco. Amém. E fala o Senhor. Portanto, lá na palavra, em Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós precisamos imitar. Se você estiver em qualquer situação, pergunte: se fosse Jesus, faria o que eu estava fazendo? Faria o que eu queria fazer? Não coloca a pergunta. Se fosse Jesus, ele faria da forma que eu estou querendo fazer? E ele vai te responder no seu coração, dando graça, discernimento, entendimento daquilo que é ser semelhante ao Pai. E vejo vocês que nós vamos compartilhar agora 3 coisas fundamentais. 4, na verdade eu coloquei 3, mas eu acrescentei mais uma. São 4 coisas importantes na nossa vida, nessa semelhança ao Senhor, porque Ele colocou nós nessa nova posição
nesse novo redirecionamento, mas nós precisamos fortalecer alguma coisa importante na nossa trajetória, tanto de vida quanto nos comportamentos que a gente tem. O primeiro deles, então, é a fé. A fé, porque nós vivemos por fé. E fé não pelo que vemos, mas aquilo que confiamos. Então, o crente que semelha ao Senhor, a sua imagem e semelhança, conforme a sua semelhança, é um ser que confia no Senhor. Jesus, quando veio à terra, ele confiou no Pai. E lá em João ele demonstra essa firme propósito que ele teve com o Senhor. Ele não veio fazer as coisas que ele queria, ele veio para fazer as coisas que o Pai ordenou, que o Pai orientou. Portanto, primeiro de tudo, ele precisava crer que o Senhor é com ele. Tudo aquilo que estava lá era plano do Senhor. E no final da sua vida aqui na terra disse: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja feita a tua vontade. A fé que ele tinha no Senhor estava convicto que o Pai tinha algo melhor para a vida dele por meio desse propósito dele vir aqui na terra. Então nós precisamos ter fé. Fé como foi com Abraão. Abraão não entendia o propósito no início, mas Deus nos chamou para falar assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai conquistar uma terra que eu te preparei para ti, e você será pai de multidões. E Deus colocou no coração de Abraão um coração de fé, que acreditou no Senhor. E não tem prova maior do que a que ele demonstra com seu filho Isaac. Se lembra da passagem de Isaac? Lá em Tiago capítulo 2, versículo 21, diz assim: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Olha a demonstração de fé. Na hora que ele subiu lá no monte, ele olhou para o lado, não viu nenhum cordeiro, nenhum sacrifício para fazer. Estava ele e o filho dele, e falou assim: se Deus mandou fazer, é Deus que eu vou fazer conforme a palavra do Senhor, porque eu confio no Deus, eu crio no Deus que eu sirvo. Portanto, ele colocou seu filho lá preparado para ser imolado e sacrificado. E Deus estava testando a fé de Abraão, como Deus está testando a nossa fé nos dias de hoje. Como é que nós estamos lidando com as pandemias, com as enfermidades, com as coisas desse mundo? Nós precisamos crer que o Senhor, por meio da nossa fé, Ele confia e ama um filho que tem fé na sua presença. Amém. E aí o segundo ponto, amados, é o perdão, é a atitude de perdoar. Essa é a tônica, porque Deus pagou um preço perdoando nossos pecados. Perdoando, então nós precisamos pedir perdão do Senhor em tudo que fazemos, porque ainda há tempo. Não fique preocupado, você que não sabe o que fazer, faça agora. Peça perdão dos seus pecados, peça perdão de tudo aquilo que machucou uma pessoa, que feriu alguém, que maltratou seu pai, sua mãe, sua avó. Não sei o que você fez, não sei o que... A gente sabe o que a gente fez, né? Cada um sabe, e o Senhor sabe de todas as coisas. Portanto, você está diante do Senhor agora, e você pode fazer esse gesto a partir de hoje, de agora, nesse momento, pedindo perdão, se redimindo dos seus pecados. E como a palavra fala, Ele é justo, Ele é misericordioso para perdoar os seus filhos que se voltam para Ele. E aí lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz, pastora: suportem-se uns aos outros. O que a gente tem percebido é que a gente não está suportando, mas está com os irmãos. A gente não está suportando conviver com os irmãos, porque na hora que a gente convive com os irmãos, a gente só está olhando as coisas da carne, as coisas de mal que a pessoa está fazendo, as coisas ruins que a pessoa está fazendo. Então, a gente precisa suportar uns aos outros e perdoar as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor nos perdoou. Mais uma vez, perdoem como o Senhor nos perdoou. E a palavra do Senhor fala, ele pergunta lá, acho que Pedro falando com o Senhor: quantas vezes eu preciso perdoar? Não é 7 vezes só não, é 70 vezes 7. Ou seja, sempre você precisa perdoar, porque o perdão libera a bênção do Senhor na nossa casa, libera significado maior da nossa vida aqui na terra. Um cristão que está em passagem é um cristão espiritual, que entende as necessidades e as deficiências do outro, se coloca no lugar do outro na empatia e aceita o perdão daquele que está ainda fragilizado, sem entender por que motivo ou por qual causa ele está agindo dessa forma. Então o Senhor, Ele está aqui para que nós possamos nos voltar para Ele. O outro é o perdão, como fez, por exemplo, Davi, reforçando mais essa questão do perdão. Você viu na passagem de Davi, lá em 2 Samuel, quando ele passa, olha a Batseba, olha para ela com desejo carnal, faz o trama trazendo ela para dentro da sua casa,
pratica o adultério, ou seja, o marido dela estava defendendo o seu reinado, e ele vai e peca com Batseba. E aí, só que isso aí, Deus sabe todas as coisas, como Ele está falando para nós. Não adianta a gente esconder nada, porque o Senhor sabe todas as coisas. Esse pecado, ele foi revelado porque Deus enviou um profeta para junto de Davi, o profeta Natã, e o profeta Natã contou uma história, uma pegadinha para Davi, uma história vinda do Senhor, dizendo assim: olha, o rico e o pobre, o tal rico, ao invés de servir uma pessoa que apareceu lá, pegou a única ovelhinha dela, a única coisa que ela tinha, e ofereceu para essa pessoa visitante que estava aparecendo lá no local. Então ele fala: mas esse cara precisa ser morto. E aí Natã fala: então esse cara é você, Davi. A verdade precisa ser falada. E Deus fala: se você tem uma verdade para falar, fala para a pessoa, não fica remoendo em casa. Você vai na igreja, não gosta da coisa e fica remoendo lá na sua casa, está trazendo maldição para sua casa, está trazendo coisas ruins para o seu lar. Nós não podemos fazer isso, nós precisamos trazer para nossa casa coisas boas. Então, fala a verdade, doa o que doer. Se é verdade, fala a verdade. E assim foi. E Davi, um coração segundo o coração do Senhor, né? Grandioso, um homem segundo o coração de Deus, um homem temente. Ele entendeu, e o que ele fez? Ele se prostrou e pediu perdão. E aí fala lá em 2 Samuel, né? Disse assim, capítulo 12, versículo 3, diz assim: Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã, o profeta do Senhor, a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Mas sabe aqui, queridos, que esse perdão gera responsabilidades, gera consequências. E a história fala: o perdão foi feito, Deus perdoa, mas as consequências do pecado ele vem, como menciona na história do Senhor, né? Então, pastora, esse sentido de perdão faz toda a diferença na nossa vida. E o Senhor, ele se alegra quando a gente pede perdão naquilo que a gente tem certeza, convicção de que errou, e ele abraça e aceita, e nossos pecados são perdoados. Verdade, pastor. Ele está de braços abertos, né? Ele está esperando seu filho. Então, assim, se você acha que não tem mais chance para você, olha, hoje está sendo desmentido isso. Na sua mente, fale mesmo em voz alta. O Senhor, Ele me perdoa, e Ele joga no mar do esquecimento. Ele não lembra mais disso, sabe? Então, peça perdão ao Senhor. É tempo de arrumar a casa. Quando a gente fala arrumar a casa, arrumar o tabernáculo, é isso. É verificar, sondar, né, com você mesmo. Poxa, tenho isso errado, estou fazendo... Então, nós estamos falando aqui de quê? De atitudes, né? Atitudes renovadas. Atitudes renovadas. Então, é um novo posicionamento, né? Que você, que já conheceu uma vez a palavra, já conheceu uma vez o caminho e se desviou, peça perdão, se arrependa, tenha uma nova atitude daqui para frente. É tempo de deixar o Senhor transformar os nossos corações, o seu coração. Porque, infelizmente, meu irmão, a insensibilidade do homem diante do pecado, ela é praticamente a característica da nossa geração. Infelizmente. Abra a Bíblia, eu peço para você abrir. Abra em Ezequiel, capítulo 36. E vamos dar uma lida rápida, versículo 26, 27 e 28. Olha só o que diz a palavra. E vos darei um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne. E vos darei um coração de carne. Atitude renovada, ressignificação. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos e os observeis. Tempo de obediência, de guardar a palavra no seu coração, de ter novas atitudes. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos sereis por Deus.
Então o Senhor está te falando. Então assim, você pecou, você pode sim, você tem esse tempo sim. É permitido você pedir perdão, se arrepender, e Ele está de braços abertos, com roupas novas, como diz a palavra, com um anel, com festa, com um banquete, com novas sandálias, para te vestir novamente e te levar para esse novo caminho. É tempo então, meu irmão, de regeneração. Regeneração do que, pastora? Regeneração dos nossos corações. Os nossos corações, eles estão doentes, enfermos. Nós estamos passando por sofrimento, pelo pecado que entrou e enraizou em corações altivos, aborrecem ao Senhor. Então assim, a gravidade do pecado, ela está tão grande que muitos não têm nem a consciência do que estão fazendo e continuam dentro da igreja da mesma forma, orando, adorando ao Senhor no pecado. Você está entendendo? Então é tempo de regeneração, sim. O coração da igreja, nós vamos voltar, porque essa situação vai passar, né? Essa pandemia vai passar, esses tempos difíceis, estes vão passar, né? Nós não sabemos quando o Senhor vai vir, porque isso pertence ao Pai. O tempo é do nosso Pai, do nosso Deus. E quando isso passar, eu entendo que nós, como igreja, devemos ter o nosso coração palpitando por amor, sabe? Palpitando amor. Porque o Senhor, Ele é amor. Jesus, Deus é amor. Então é pararmos e realmente esse tempo de preparação, de tirarmos essas raízes que ferem, essas raízes, esses orgulhos, e cortar literalmente pela raiz e deixar o nosso coração palpitar. É um coração novo que o Senhor quer, um coração de carne, um coração cheio do amor, cheio da presença do Espírito. E não há coração de pedra, pastor, não há. Não há coração de pedra que possa ser quebrantado, que não possa ser quebrantado pela água. Então não há coração de pedra, meu irmão, ouça isso. Não há coração de pedra que não possa ser quebrantado pela água viva, pela água que é a palavra de Deus, que é a palavra do Senhor. E é isso que Ele está nos dizendo. Ele quer um tempo novo para a igreja. Então um vinho novo vai ser derramado sobre a sua casa, um vinho novo sobre a sua vida, uma unção nova sobre a sua casa, com um novo posicionamento dentro do reino e com atitudes renovadas. Amém? Amém. Salmo 51:10, Deus fala, Davi, né, dentro desse momento, porque ele passou por uma situação complexa, ele teve um choque, né? E dentro desse momento no qual ele tinha pecado, adulterado e matado o seu esposo, Urias, né, matado o esposo de Betseba, né, ele teve que pedir perdão ao Senhor. E aí, olhando os salmos de Davi, veja o que ele fala lá no Salmo 51:10. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. Diga-se na sua casa, para a sua vida. Ó Deus meu, fale aí para você mesmo. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus está derramando o coração puro. Amém. E renovando dentro de nossas vidas o espírito inabalável. Receba aí na sua casa, aleluia, em nome de Jesus. E Deus nos fala que nós precisamos então cultivar essas coisas que a gente está apresentando, são essas coisas que a gente precisa cultivar. Além dessa, a esperança e a confiança. Dizem o mundo que a esperança é a última que morre. A esperança que nós estamos falando não morre, porque ela vive eternamente. É a esperança da vinda do Senhor para que a gente more com Ele na vida eterna. Então essa esperança posta, nós confiamos, porque é nela que nós firmamos a nossa vida. É nela que nós confiamos, porque o Senhor virá e buscará os justos, os humildes, os de coração. Aqui você fala na palavra, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos essa confiança. Aonde a gente estiver, em qual circunstância a gente estiver, nós precisamos redirecionar, ressignificar que nós temos esperança.
As pessoas colocam, se a gente vê nos noticiários, a gente vai cair na desesperança. Ou seja, nós vamos ficar para trás com medo, com receio, com pavor. Não, a esperança está firmada. Deus colocou na sua palavra e nós confiamos em Cristo. Nós confiamos na palavra do Senhor. Portanto, Ele virá sim. Amém. Ele virá e buscará a sua igreja. Aqui nós trouxemos um exemplo, por exemplo, de Jó. Um exemplo claro de pessoa que conhecia Deus Todo-Poderoso. Ele conhecia o plano que o Senhor tinha, ele confiava nesse plano. Porque ele fala assim, na sua passagem: porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele tinha passado por umas situações críticas. Se você ler lá no livro de Jó, capítulo 1, 2, se você vai ver 1, 2, 3, você verá o quanto esse homem foi confrontado pela permissão do Senhor, para que Satanás pudesse fazer o que tivesse que fazer, para que Jó se desviasse do plano perfeito do Senhor. Mas Jó era um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Olha a característica que nós precisamos ter nessa nossa ressignificação de vida. Nós precisamos ter um coração reto, nós precisamos temer a Deus, nós precisamos se desviar do mal. É isso que ele coloca na palavra. E quando ele passou por todas essas situações, Deus falou para Satanás o seguinte: você pode fazer essas coisas todas, mas não vai tocar na vida dele. Como não vai tocar na minha e na sua vida, Deus está falando. Amém. Pode acontecer o que acontecer. Como Estevão, que foi apedrejado, mas viu a glória do Senhor antes de partir para lá. Então Deus está falando, por mais que aconteça o que acontecer, Deus está dizendo: eu estou contigo e a sua vida está prometida diante de mim aqui no altar do Senhor. Amém. Deus é contigo, Deus é conosco, nos traz vida, porque o nosso Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra. Ele é dono de todas as coisas, então ele se levantará. Não adianta o poderio da China, o poderio da Itália, o poderio dos Estados Unidos, o poderio da Europa. Não existe poderio. Nós temos um Deus que é todo poderoso. Ele é que é o dono de todas as coisas. Não existe outro Deus além do nosso Deus e Salvador, né? E Jó, nesse momento, quando ele se coloca, veja só, passando por tudo, olha o que ele faz. Ele se levantou ao saber de todas essas situações, ao se confrontar com a perda da família, a perda das suas propriedades, dos seus bens, de tudo, além de ter sido confrontado pela sua própria esposa, dizendo que pede para Deus e morre, né? Blasfema contra Deus e morre. E aí Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou na terra. E o que ele fez? Adorou. É isso que nós precisamos fazer. Ao invés de murmurar, de reclamar, de falar do irmão, de falar de outra pessoa, adore ao Senhor. Aleluia. A melhor coisa que a gente faz é adorar ao Senhor. Cante adoração ao Senhor, porque isso traz bênção para a nossa casa, traz um novo significado para nossas vidas. Então adore ao Senhor. E disse mais nesse momento o Senhor para nossas vidas: espera no Senhor, confia no Senhor, porque tudo Ele fará para o bem daqueles que o amam. E por fim, queridos, dentro desse momento de ressignificação, Deus nos fala que o alicerce principal é o amor, porque Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então as nossas atitudes, os nossos gestos precisam exercitar continuamente o amor que Deus demonstrou por meio de seu Filho unigênito, que morreu na cruz para nos salvar, que promoveu o que for para salvar vidas, para resgatar vidas, para trazer uma viva esperança. E essa esperança foi dada porque Deus nos ama. Deus te ama, Deus te ama, Deus nos ama de forma incondicional. É um amor que nós não conseguimos nem definir, esse conceito de amor ágape que o Senhor tem dentro dele em favor de nós. Portanto, se Deus é amor, aquele que permanece no amor, e a palavra diz: permaneça no amor. Permaneça nesse amor, porque permanecendo no amor você está permanecendo em Deus, e Deus é fiel para dizer: meu filho, quando ele disse lá em Apocalipse para as igrejas, né? Ele falou para Filadélfia: você perseverou até o fim, você foi fiel até o fim, por isso aguarde, porque a coroa da vida está preparada para você. A coroa da vida, da vitória, está preparada para você, nesse novo reposicionamento, nesse novo significado que você está fazendo, nessa nova lente, essa lente espiritual que Deus está colocando nos seus olhos agora nesse momento. Deus está trazendo uma nova e viva esperança, uma nova postura em Cristo Jesus, porque Ele te ama, e nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou
a nós e enviou o seu Filho para a apropriação pelos nossos pecados. Ele nos salvou, Ele nos redimiu e nós temos a livre escolha, o livre-arbítrio de se voltar para a Ele e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus e único Salvador, e em Ti eu confio. Não vai ser a circunstância que vai me desviar, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí ele fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus nessa noite trouxe essa palavra para confortar o nosso coração, para nos dar um novo sentido, e você fazendo a escolha certa a partir de agora, uma escolha de significado positivo na presença do Senhor, um significado que vai encher o coração do Senhor de alegria, porque está vendo o Filho amado agora com retidão, com integridade de coração, se desviando do mal e fazendo o bem ao próximo. Deus abençoe a cada um de vocês. E neste momento eu peço que vocês se coloquem de joelho. Amém, se você puder, Jesus. Neste momento vamos orar ao Senhor, clamando que Ele nos ajude, que Ele, pela sua misericórdia, nos conceda a graça desse novo posicionamento, dessa nova postura, dessa nova ressignificação da nossa vida, porque é por meio de colocar os pés no chão, que fala a palavra dele, que ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Deus está sarando a sua terra neste momento, porque a palavra deles é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Amém. Vamos colocar de joelho para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, e conhecendo que o Senhor é nosso Pai Todo-Poderoso. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos aqui com o Senhor, nós estamos aqui adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Portanto, meu Pai querido, se conosco neste momento de adoração, em que nós queremos uma ressignificação da Tua Palavra, uma ressignificação da nossa vida em Cristo Jesus, uma ressignificação da Tua vontade para nossas vidas, do Teu amor glorioso diante de nós. Isso nos faz voltar para Ti, nos faz fazer o que Tu queres que nós façamos, que obedeçamos a Tua palavra, que sejamos honestos com a Tua presença, que sejamos fiéis em todos os momentos nos quais nós passamos. Deus misericordioso, Deus de amor, nos faz, coloque em nossas vistas uma lente nova, uns olhos novos voltados para Ti, elevando os nossos pensamentos a Ti, elevando nossa adoração a Ti, engrandecendo o Teu nome aonde a gente estiver. Senhor Deus, tem misericórdia de nossas vidas, porque somos pequenos e estamos aqui, Senhor Deus, demonstrando o nosso amor a Ti, somente a Ti, Jesus, porque o Teu amor nos faz voltar para Ti e dizer: Pai, Pai, nos ajuda, Senhor Deus, em todos os momentos. Nós sabemos que o Senhor está presente por meio do Espírito Santo. Pai querido, abençoa-nos, cada filho, cada homem que está nesse momento ouvindo a Tua voz. Derrama sobre suas vidas, Senhor Deus, no momento, uma porção dobrada do Teu Espírito. Derrama, Senhor Deus, o Teu amor poderoso, Pai querido, sobre nossas vidas. Pai querido, que possamos agir como igreja, uma igreja restaurada, restabelecida, uma igreja que Te honra, que obedece os Teus mandamentos em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus, porque Tu és o nosso único e suficiente Salvador. Em Ti nós depositamos toda a nossa fé, toda a nossa esperança está em Ti, Jesus. Portanto, meu Deus, neste momento nós pedimos que as Tuas mãos poderosas toquem na vida daqueles que agora estão enfermos, toque na vida daqueles que estão passando por essa pandemia, restaurando a sua saúde, aqueles que estavam achando que não teriam mais chance, agora nesse momento, Jesus, as Tuas mãos poderosas, daqueles que estão ouvindo a Sua voz, para aqueles que no leito da morte começaram a ouvir que a Tua presença é real naquele lugar. Restaura a sua saúde em nome de Jesus, e abençoa, Senhor Deus, a cada irmão que está ouvindo essa live, em nome de Jesus, a sua família protegendo, blindando a sua casa e livrando de todo mal. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, no nome poderoso de Jesus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, uma bênção do Senhor
para a sua vida, para a minha vida. Nós agradecemos, Pai, por cada irmão que está ali até agora, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz. E que Deus tenha compaixão de nós. Sabemos que é um Deus de amor, que ainda está presente em nosso meio por meio do Espírito Santo. E que Ele te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. E a pastora vai fazer a oração final, agradecendo este culto, esse momento poderoso na Tua presença, Jesus. Amém, Jesus. Somos gratos, Senhor, por esse momento tão especial que nós tivemos aqui, Senhor, na nossa casa, no nosso lar, junto com os nossos irmãos. Cremos e confiamos em Ti e sabemos que é um novo tempo. Esse novo tempo virá em nome de Jesus. E nós, como igreja, nós poderemos ver e contemplar, assim como João falou em Apocalipse, Senhor, novos céus e nova terra, em nome de Jesus. Que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Em nome de Jesus, estaremos contigo, Deus, para sempre na cidade celestial, juntos como igreja. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor do Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada irmão que estava ouvindo a sua ministração da sua palavra, não somente hoje, mas para todos sempre. Você diz amém na sua casa e abraça seu irmão que está do seu lado, diga para ele que o ama em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até breve.